Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez. É uma alegria saber que você está aí para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu estava aqui lendo o livro do Gênesis e cheguei ao capítulo 40 do livro do Gênesis, que narra o momento que José estava na prisão. Vocês sabem que José esteve na prisão porque ele foi traído pela esposa de Potifar. Ela o acusou injustamente de atentado violento ao pudor. E por causa disso, injustamente, José foi lançado na prisão. Lá na prisão, José continuou servindo a Deus, não deixou que a prisão e todo aquele sistema lhe dominasse, permaneceu fiel a Deus, e a Bíblia diz que Deus estava com José. E como Deus estava com José, José conseguiu fazer a diferença, mesmo estando em um lugar inóspito, injustamente, mas ele sabia do propósito de Deus na vida dele e não permitiu que nada impedisse que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, e ele conseguiu ser uma bênção, mesmo estando injustamente dentro da prisão. E ali o carcereiro o colocou como um tipo de conselheiro. E acontecia que as pessoas, quando tinham dúvidas, dificuldades, sonhos, que gostariam de ter a interpretação, eles sempre iam e procuravam a José. E ali na prisão estavam dois homens, o copeiro Mó e o padeiro Mó. Ambos haviam cometido delitos contra o rei, e por causa disso também estavam na prisão. E o texto sagrado diz que ambos tiveram sonhos. E como era José quem interpretava os sonhos, eles contaram seus sonhos para José. José deu a interpretação, e conforme a interpretação que José deu, o copeiro Mó, ele saiu da prisão, e o padeiro Mó foi morto, foi executado pelo rei. Mas o que eu quero observar com vocês é porque a Bíblia diz que quando o copeiro Mó estava saindo da prisão, no versículo 14 do capítulo 40, José lhe fez um pedido. José diz assim: lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e me faz sair desta casa. Olha que pedido. Obviamente, José acredita que o copeiro Mó fará isso como sendo uma de suas prioridades. Porque o copeiro Mó foi beneficiado por José. Através de José é que ele soube da interpretação do sonho, de que ele sairia vivo da prisão e que voltaria a servir o rei, a servir o faraó. O que eu quero acreditar é que, diante de um pedido desse, de uma pessoa que muito foi beneficiada, certamente esse copeiro Mó deve dizer para José: ah, claro, é a primeira coisa que eu vou fazer, assim que eu tiver a primeira oportunidade. Mas aí a Bíblia diz que o copeiro Mó se esqueceu de José. E o que pode ter acontecido? Uma amnésia para o copeiro Mó se esquecer de José? Quando lemos o verso de número 23, diz que o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E no capítulo 41, versículo 1, diz que o copeiro Mó se esqueceu de José por 2 anos. Humanamente falando, é quase impossível, a não ser que ele sofresse de um problema de mente, de amnésia. É quase impossível alguém se esquecer de uma pessoa que tanto lhe beneficiou por um tempo tão grande. 2 anos, o copeiro Mó se esqueceu de José. Aí é que vem a pergunta: por que o copeiro Mó se esqueceu de José? Como é que pode uma pessoa ter se esquecido tanto de um amigo que lhe ajudou, que foi um pai, que foi um conselheiro quando este estava na prisão?
E aí, observando a Bíblia, observando a palavra de Deus, nós concluímos alguns motivos pelos quais acreditamos que o copeiro-mor se esqueceu de José. Primeiro, é importante entender que ele se esqueceu porque foi da vontade de Deus o copeiro-mor se esquecer de José. E por que, pastor, que o copeiro-mor se esqueceu de José? Primeiro, porque o tempo de Deus não era chegado. Não adianta nós tentarmos antecipar o tempo de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas. E quando nós tentamos, por nossa conta, antecipar as coisas, antecipar o tempo de Deus, certamente nós seremos muito prejudicados. Lembra do que aconteceu com Sara e Abraão? Quando ela esperou pelo filho tão prometido e não se cumpria a promessa de Deus, e ela acreditou que a promessa de Deus não iria se cumprir. E o que ela fez? Deixou, autorizou, aconselhou Abraão que se deitasse com a própria serva, Agar, para ter um filho com ela, porque Sara não acreditava que ela mesma seria mãe. Ela duvidou da promessa de Deus e por causa disso pagou um preço muito alto. Teve muitas dificuldades. Por quê? Porque não esperou o tempo de Deus. É preciso termos sabedoria, sensibilidade espiritual, maturidade e paciência para aprendermos a esperar o tempo de Deus, porque Deus não falha naquilo que Ele promete. O tempo de Deus certamente cumprirá tudo aquilo que Deus disse que fará. Então, em primeiro lugar, acredito que o copeiro-mor se esqueceu de José porque o tempo de Deus não era chegado ainda. Não é? Deus queria que José permanecesse mais um tempo ali naquela prisão, apesar de ser algo assim tão terrível dizer, mas naquela prisão José estava sendo preparado, amadurecido, para algo maior que Deus estava preparando para ele e para Israel. Então, em primeiro lugar, porque o tempo de Deus não era chegado. Precisamos entender que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Em segundo lugar, por que o copeiro-mor se esqueceu de José? Segundo lugar, porque José não seria compreendido. Digamos que o copeiro-mor se lembrasse de José primeiro, segundo, terceiro dia, e fizesse menção de José para o rei. O rei certamente vai querer saber por que José está na prisão. E alguém vai dizer, ele está lá, apesar de parecer ser um homem justo, e ele era um homem justo. Alguém vai dizer, a acusação contra ele é de atentado violento ao pudor, contra a mulher de Potifar, o capitão do teu exército. Obviamente que José, sendo estrangeiro e acusado de um crime bárbaro como esse, ele não seria compreendido. É muito possível, inclusive, que ele seria ordenado, ou que se ordenasse, através de Faraó, alguém seria ordenado a executá-lo, não é? A executá-lo. E onde fica então o plano de Deus dentro dessa questão? Então Deus, sabendo que José não seria compreendido, preferiu guardá-lo na prisão. Apesar de ser terrível dizer isso, mas José estava sendo guardado, estava sendo protegido para aparecer somente na hora certa, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, o tempo de Deus não era chegado. Segundo, José não seria compreendido e por causa disso poderia sofrer retaliações e prejudicar o plano de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, por que o copeiro-mor se esqueceu de José? Em terceiro lugar, para que a glória não fosse dada nem ao copeiro-mor e nem a Faraó. Vamos sugerir uma possibilidade de que o copeiro-mor falasse de José para Faraó e vamos acreditar que ele não sofresse nenhuma retaliação e que ele não fosse executado, mandado à morte
por conta das acusações contra ele. Ele então, certamente, diante desta bênção, né, aparente, ele poderia dizer: ai de mim se não fosse o copeiro-mor. Ai de mim se não fosse Faraó. Eu certamente teria morrido naquela prisão, né? Certamente teria que ter ficado muito tempo naquela prisão. E se alguém o interrogasse dizendo: quem te tirou da prisão? Ah, foi o copeiro-mor, meu amigo, se lembrou de mim e falou de mim para o rei. Ah, eu agradeço o rei Faraó, porque foi ele quem ordenou que eu saísse da prisão. E onde é que Deus seria glorificado? Mas quando chega o tempo de Deus, quem vai ser glorificado não é Mó e nem Faraó. Quem vai ser glorificado é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Faraó precisou. Chegou um dia que Faraó teve sonho. E veja como é que Deus trabalha. Deus não precisa do homem quando ele quer fazer. E quando ele quer usar também o homem, ele usa quem ele quer. E a forma de usar é de Deus. Porque quando chegou a hora de José sair da prisão, primeira coisa que Deus fez Faraó ter um sonho. Segunda coisa que Deus fez, impediu que as pessoas, os sábios, os intérpretes, os caldeus, interpretassem o sonho do rei. A terceira coisa que Deus fez o copeiro-mor agora se lembrar de José. Na hora certa, 2 anos depois. Por quê? Porque agora era chegado o tempo. Agora era a hora certa. E aí, quando é Deus quem está à frente, quando o copeiro-mor lembra, porque é Deus quem colocou em sua memória, quando o Faraó manda José sair da prisão, porque é Deus quem colocou a necessidade em Faraó para ele tirar José da prisão, agora sim, quem vai ser glorificado é o nome do Senhor. Se José saísse da prisão antes do tempo, e se não fosse morto, o melhor que ele pudesse ganhar era voltar para a vida de escravo. E o que ele é aqui? Ah, ele é escravo, então tá bom. Você está dizendo que ele é justo e que ele é acusado, mas que ele é inocente. Então ele volta a ser escravo. Porém, Deus não queria que José nunca mais fosse escravo. A fase de escravo já passou. José agora estava subindo de nível. Apesar de estar na prisão, quando ele saísse da prisão, ele subiria de nível. Deus queria que ele fosse governo no Egito e nunca mais escravo. Então, olha a importância de nós esperarmos em Deus, compreendermos a sua vontade e esperarmos no tempo de Deus. Quando José saiu no tempo de Deus, foi barbeado, sua veste de prisioneiro foi tirada, foi colocada uma nova veste, depois foi colocada uma veste de príncipe, uma veste de governador, porque agora ele saiu no tempo de Deus, porque agora ele cumpriu o plano, o propósito e o tempo de Deus. Amém? Que o Senhor continue vos abençoando e nunca esqueça disso. Não atropele as coisas, espere o tempo de Deus, o propósito de Deus, na hora de Deus, as coisas vão fluir naturalmente. Você só precisa ser fiel. Só precisa ser fiel e confiar inteiramente que Deus vai fazer as coisas fluírem naturalmente e você vai dar a volta por cima e todos verão que Deus é verdadeiramente na sua vida. Amém? Que o Senhor continue vos abençoando. Obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade com uma palavra de Deus ao seu coração, se o Senhor nosso Deus permitir. Amém.